Olá pessoal, sou o professor Márcio Ornati e em conjunto com a professora Maia Paula de Campos estaremos agora realizando nesta videoaula um aprofundamento das discussões relacionadas a um dos conceitos que consideramos centrais na produção do conhecimento geográfico. Este se refere ao conceito de espaço. Nossas reflexões estarão baseadas nas discussões realizadas por Roberto Lobato Correia no texto Espaço, um conceito-chave da geografia, Henri Lefebvre, na produção do espaço, Marcelo Lopes de Souza em algumas notas sobre a importância do espaço para o desenvolvimento social, Milton Santos no livro Por uma Geografia Nova, Doreen Massey no livro Pelo Espaço e Gillian Rose em Paradoxical Space e Performing Space. Como apontado por Roberto Lobato Correia em Espaço, um conceito-chave da geografia, o conceito de espaço tem sido analisado por cientistas sociais da área da geografia ou não. Segundo este autor, existe considerável produção relacionada a este conceito, e assim subsidiando a produção de inteligibilidade aos fenômenos espaciais. Uma destas referências está relacionada a Henri Lefebvre, no livro A Produção do Espaço. Nesse texto, o autor destaca a produção do espaço capitalista contemporâneo, levando-se em consideração as relações práticas do cotidiano. Para esse autor, o Estado planeja e organiza racionalmente o espaço para os interesses do capital, através do conhecimento e da tecnologia produzidos com esta função. Assim, o espaço é ferramenta essencial de conjuntos de pensamentos e ações. Mais além, é também meio de produção e controle, quando impõe uma ordem temporal e espacial que envolve elementos materiais e imateriais. Em se tratando de elementos materiais, Marcelo Lopes de Souza, em algumas notas sobre a importância do espaço para o desenvolvimento social, analisa a importância da materialidade do espaço que é produzida pelas relações sociais, onde as estruturas e formas espaciais podem ou não facilitar a articulação entre esses elementos e os indivíduos. Para o autor, a configuração da materialidade do espaço deve ser pensada como organizada visando controle e segurança. Mais além, a cultura, os símbolos e signos representantes dessa materialidade devem ser levados em consideração, pois mantêm vínculos com a formação e reprodução de identidades. Portanto, além da materialidade do espaço, devemos levar em consideração que esta materialidade é lida intersubjetivamente. De modo geral, Marcelo Lopes de Souza propõe que a organização espacial está atrelada à produção e a tecnologias, referente a relações de poder e com as representações sociais de uma sociedade, estando adaptada a cada transformação social, sendo reflexo e condição dela. Nessa ideia de organização espacial e adaptação social, as espacialidades criam constrangimentos aos sujeitos. O ato de criação e organização do espaço geográfico é um processo prático e simbólico. Assim, a prática social que produz o espaço é antes vivida do que conceituada. O passado deixa marcas pelo espaço, mas o espaço é presente com sua totalidade atual, considerando nessa totalidade todos os grupos sociais. Henri Lefebvre, em A Produção do Espaço, chama atenção para três fatores importantes. 1. A prática social que é o cotidiano. 2. As representações do espaço que envolvem o trabalho dos cientistas, planejadores, urbanistas e tecnocratas. E 3. Os sistemas de engenharia e os espaços representacionais que se constituem dos símbolos e das imagens. Esta tríade compõe uma só totalidade inseparável. Essa tríade teórica, onde o espaço é socialmente produzido, ou seja, vivido, percebido e concebido, possibilitou e influenciou as análises de Milton Santos. Para Milton Santos, no livro Por uma Geografia Nova, corroborando com as ideias de Henri Lefebvre, compreende-se que o espaço é considerado como um conjunto de formas que representam as relações sociais do passado e do presente, que se manifestam por meio de processos e funções, onde a aceleração e a evolução espacial são desiguais em todos os lugares. Para Milton Santos, o espaço social é uma realidade objetiva, sendo que a interpretação da realidade espacial não se baseia nas percepções, mas através das produções socioespaciais. O autor, a partir dessas proposições, concebe o espaço como uma estrutura social ou nível da sociedade. Por isso, se torna um reflexo da sociedade global, considerando-a também como um fator social que se impõe a toda a sociedade. Ela pode ser condicionante e até certa forma determinante à evolução de outras estruturas sociais.
Como visto em suas palavras, o espaço, como as outras instâncias sociais, tende a reproduzir-se, uma reprodução ampliada, que acentua os seus traços dominantes. A estrutura espacial, isto é, o espaço organizado pelos seres humanos, é como as demais estruturas sociais, uma estrutura subordinada e subordinante. E como as outras instâncias, o espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de uma certa autonomia, que se manifesta por meio de leis próprias, específicas de sua própria evolução. O espaço não é uma superfície neutra, mas um condicionante e condicionado, tais como as demais estruturas sociais, dotada de um dinamismo próprio e com certa autonomia, onde há o diálogo entre forma, conteúdo e sujeitos. A compreensão de Milton Santos são um ponto de partida válido para a análise da produção e organização do espaço. Diante da dinamicidade do espaço, trazemos à discussão a abordagem alternativa proposta por Doren Massey no livro Pelo Espaço. Doren Massey afirma que há tempo vem refletindo sobre o que seria o espaço, chegando a ele via de regra indiretamente, a partir de conflitos que envolvem a globalização, das relações entre lugar e política, desigualdades regionais e formas complexas de se pensar em cidades. Após a declaração destas angústias, a autora afirma que não só os pressupostos implícitos que fazemos em relação ao espaço são importantes, mas também que talvez fosse produtivo pensar o espaço de uma maneira diferente. Assim, consideramos pertinente o diálogo entre a perspectiva do que é denominado espaço enquanto reflexo-condição e o que é estabelecido por Doren Massey como a tríade espacial, interrelação, multiplicidade e movimento. A proposta de Doren Massey tem por substrato ter esse pressuposto de reflexão em relação ao espaço a saber, a ideia de pensar o espaço enquanto uma extensão de terra na qual viajamos. 2. A perspectiva de pensar o espaço como estruturado a partir de uma única cosmologia, desconsiderando as relações entre multiplicidades e heterogeneidades. E, finalmente, 3. Separando o lugar, neste caso o local, do espaço externo. Da mesma forma, suas proposições nascem de 3 questionamentos, ou seja, e se orientássemos nossas reflexões espaciais não apenas na ideia de extensão de terras, mas sim questionando o caminho de pensar o espaço enquanto superfície, concebendo-o enquanto encontro de histórias. Por outro lado, e se pensássemos o espaço não apenas a partir de uma cosmologia, mas como constituído por uma multiplicidade de trajetórias. Finalmente, e se superássemos a distinção entre lugar, definido em seu sentido vivido e cotidiano, e o espaço como exterior, abstrato e sem significação. Este caminho de reflexão evidencia o fato de que, como defendido por Doren Massey, os grupos sociais desenvolvem modos de incorporação de espacialidades às suas visões sociais de mundo, produzindo estratégias de gestão dos desafios espaciais que constrangem as ações dos sujeitos. Portanto, essas ações dialogam com a imposição do espaço ser reflexo e condição das formas de organização social hegemônicas. Pensando esses processos a partir de sujeitos ativos, essas ações, tanto produzidas como envolvidas pelas práticas sociais, estabelecem um diálogo entre negociações cotidianas e constrangimentos hegemônicos gerais, apontando para o fato de que as interconexões entre diferentes dimensões de categorias identitárias dos sujeitos, ou melhor, os diversos arranjos interseccionais identitários, são produzidos por escolhas conscientes, através das espacialidades, ou em relação às espacialidades, em processos de co-constituição mútua entre espacialidades e interseccionalidades. Sua proposta alternativa ao espaço relaciona-se às 3 proposições básicas, a saber: reconhecemos o espaço como produto de interrelações, como sendo constituído através de interações, desde a imensidão global até o intimamente pequeno. Compreendemos o espaço como a esfera da possibilidade da existência e da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como a esfera na qual distintas trajetórias coexistem. Como a esfera, portanto, da coexistência da heterogeneidade. Reconhecemos o espaço estando sempre em construção, precisamente porque o espaço, nesta interpretação, é um produto de relações entre, relações que estão necessariamente embutidas em práticas materiais que devem ser efetivadas. Ela está sempre em processo de fazer-se, jamais está acabado, nunca está fechado. Talvez pudéssemos imaginar o espaço como uma simultaneidade de histórias até agora.
Compreendemos o espaço como resultado de inter-relações, esfera da multiplicidade e sempre em construção, alinhando-se assim à proposta acima relacionada, às estratégias de gestão de desafios espaciais frente à imposição do espaço ser reflexo e condição das formas de organização socioespaciais hegemônicas, pois, como evidenciado por Doran Massey, esta forma de pensar o espaço pode contribuir na reflexão deste enquanto a esfera da política, ou seja, uma abertura para uma autêntica dimensão do político ou uma conexão entre uma imaginação do espacial e do político. Corroborando a proposta de Doran Massey, a reflexão de Gillian Rose parte da perspectiva do espaço paradoxal, na qual chama a atenção as configurações de poder que se estabelecem entre centro e margem da configuração espacial. Portanto, ao invés de visualizarmos as pessoas em processos de inclusão e exclusão, evidenciamos a partir da proposta da autora que há uma simultaneidade entre poder e resistência na composição espacial. Assim, é preciso compreender tanto o que é visível quanto o que é invisível, já que ambos fazem parte da mesma realidade espacial, que é simultaneamente contraditória e complementar. O conceito de espaço paradoxal proposto por Gillian Rose em 1993 permite a construção da visibilidade de grupos sociais não hegemônicos. Os grupos periféricos só alcançam visibilidade se observados segundo seus espaços de luta e resistência. Valorizando o espaço, Rose visualiza o urbano como formado e sendo formado por teias multidimensionais de sociabilidades, cada uma com suas próprias espacialidades. A principal cena desta construção seria a multiplicidade de relações entre essas teias. Teias que se interceptam, que se complementam, que se contrapõem ou são autônomas. Esta característica atribui a cada teia um constante movimento de transformação espaço-tempo. O espaço, desta forma, é construído e desconstruído cotidianamente na ideologia dominante e potencialmente subvertido pela possibilidade do novo criativo. Pensar o espaço como constituído por inter-relações através de redes de pessoalidade, instituídos segundo multiplicidades sociais e sempre em construção, como proposto por Doran Massey, orienta-se à proposição de Gillian Rose em Performing Space, propondo uma forma de pensar o espaço como performático. Segundo a imaginação da geógrafa, que pensa o espaço enquanto relacional, chama-se a atenção para o fato de que esta relacionalidade não se dá entre sujeitos pré-existentes aos discursos. Portanto, para a autora, pensar o espaço como relacional é analisá-lo como sendo constituído por discursos, fantasias e corporeidades. Analisar o espaço nesta perspectiva é aceitar o fato de que esta relacionalidade é performada, não elaborada através de ciências, mas constituída a partir de interações entre pessoas. Esta performatividade relaciona-se à discussão realizada por Judith Butler em Problemas de Gênero, na qual essa se refere à ideia do gênero ser um fazer permanente, um texto escrito por um sujeito que não preexiste à escrita. O espaço, a partir desta proposição, também se faz a partir de um fazer, não existindo um sujeito anterior a esta ação. Fazer este relacionado à articulação de performances relacionais a partir das mais variadas espacialidades. Segundo Gillian Rose, Judith Butler espacializa as discussões relacionadas aos corpos heterossexuais, refletindo sobre o fato de que esta forma de ser produz a existência de outros corpos que não são heterossexuais, delimitando a existência da normalidade a partir de um outsider abjeto. Essas performances particulares produzem espaços específicos, com outras performances de outras formas de relacionalidade, produzindo outros espaços. Portanto, as espacialidades não são entes a serem preenchidos especificamente ou constituídos. Pelo contrário, Gillian Rose nos exorta que o espaço é praticado como uma matriz de um jogo dinâmico e interativo, ou seja, estruturado a partir de formas e configurações que se realizam segundo performances situacionais, nas relações entre eu e o outro. Gostaríamos de salientar no final desta videoaula que essas reflexões não encerram as discussões relacionadas ao conceito de espaço. Contudo, toda essa produção tem se mostrado muito válida na compreensão da vinculação entre organização espacial e lógica locacional e relações sociais. Portanto, desejamos boas reflexões a todas e todos, segundo a imaginação geográfica que é proporcionada por essas discussões. Até a próxima videoaula.